Rafael aqui. Hoje a gente vai dar seguimento no nosso curso de criando um React Query na unha, na raça, do jeito difícil. Aqui a gente iniciou o nosso projetinho, a gente instalou as dependências e fez uma chamada de fetch para esse URL, para essa API aqui de JSON Placeholder. Essa API ela é aberta, então talvez eu não tenha deixado isso claro na aula passada, mas qualquer um pode fazer uma chamada aqui. E inclusive de post, de update, de delete também tem a documentação dela é bem legal também, se você quiser dar uma olhada depois. Beleza, então a gente na primeira aula conversou sobre as funcionalidades que o React Query tem e o SWR também. Vamos mostrar elas aqui novamente para a gente conversar, porque é legal a gente entender o que a gente vai fazer agora. Primeiro passo é a gente criar um singleton que vai ser um cache que vai evitar que a gente faça um refetch desnecessário, né? Então toda vez que a gente é, é, toda vez que a gente faz vamos iniciar nossa aplicação aqui npm run dev. Toda vez que a gente liga ela faz algum refetch, né? Ela vai ficar refeteando, mas não é esse refetch aqui que a gente está falando, né? Porque esse get, essa chamada de get dupla aqui é muito comum com React, isso acontece praticamente em todas as aplicações React, é muito normal. É um comportamento muito esperado. Não estou falando dessa chamada aqui, não. Eu estou falando dessa aqui, em que a gente, quando a gente inicia a dar aqui um refresh na tela, a gente faz a chamada de novo, né? Então, a ideia aqui é a gente não precisar fazer mais essa chamada e tendo essa informação de fetch guardada, né? A gente não precisar refazer chamadas para a API, né? A gente ter essa informação salva num cache e na verdade isso aqui a gente não está mostrando de outro lugar a não ser do cache, né? De um objeto também de estado, mas que vai ser o nosso cache ali. Bom, vamos seguir para a próxima então, para a gente matar essa primeira etapa aqui, que é o cache singleton. Bom, primeiro de tudo, vamos criar um hook. E um hook, o que é um hook? É um hook customizado nesse caso. A gente vai criar um hook para encapsular essa lógica de use effect, essa lógica de fetch, né? O que é um hook? O hook é uma função. é, o React ele disponibiliza os hooks que são nativos do React, o use effect, o use state, o use callback, o use mimo, entre outros. E quando a gente utiliza muito eles, quando o nosso arquivo, o nosso componente, ele está cheio de hooks, a gente consegue remover essa lógica que contém hooks, bastante hooks, e criar um hook customizado. Então ele nada mais é do que uma função, só que a gente chama ele de hook porque ele segue um padrão, né? Que é esse padrão de utilizar hooks nativos e também, além disso, por ele utilizar hooks nativos, ele precisa ser também de uma extensão TSX, aqui no nosso caso, como a gente está utilizando o TypeScript, né? Então vamos lá. A gente vai chamar ele de use, que é essa uma convenção também de todos os hooks, eles começam com a palavra use. A gente vai chamar ele de use fetch. Use fetch precisa ter a extensão TSX para dar certo, beleza? Beleza. Aqui function use fetch.
O legal de você ter um hook, sempre você, principalmente quando a gente está falando de hooks que estão relacionados a chamadas de API, a gente tem um retorno mais ou menos parecido com isso. Um retorno que retorne um data, um loading e um error. Beleza? Esse objeto aqui é mais ou menos um padrão nesse tipo de caso para esse tipo de hook. Export default use fetch. Beleza? O que é data, loading e error? Data, loading e error, cada um vai ser um estado. Então, eu vou acelerar um pouco aqui para não ficar cansativo também. Aqui, post é um tipo que está apenas dentro de app. Então a gente vai tirar ele aqui e vai colocar no arquivo de tipos. Beleza, aqui com os nossos estados criados, então a gente vai pegar a lógica, mais ou menos, a gente vai pegar essa lógica que está sendo realizada aqui e passar ela para o nosso useFetch. Não é nada muito diferente disso. O URL, eu acho que seria legal a gente passar ele como parâmetro do useFetch. Então vamos passar ele como parâmetro aqui, um string. Vamos só tirar por enquanto isso aqui. Beleza. Agora a gente tem o nosso URL, nossa funcionalidade, o useEffect aqui, fazendo o fetch data para nós da mesma forma. Só que aqui a gente tem a possibilidade de loading e error, e a gente não está setando essas variáveis, né? A gente não está utilizando elas muito bem. Então elas estão retornando esses valores que a gente iniciou aqui. O load está retornando true e o erro está retornando undefined, independente do que aconteça. Então a ideia aqui é a gente utilizar também esses estados que a gente criou aqui também. Então vamos supor, a gente
qual é a melhor forma da gente ter um tratamento de erro? Logicamente aí que seria usando um try catch ali. Então vamos criar aqui o nosso try e dentro do nosso try a gente coloca a nossa lógica, ou melhor, o try vai ficar dentro do fetch data. A gente coloca essa lógica aqui. Beleza. Esse é o caminho feliz, o caminho onde você você cria aqui a variável response, vai fazer um await fetch para o URL. Se ele for diferente de OK, a gente vai estourar um erro. Se for OK mesmo, então a gente cria aqui uma constante que é o resData, vai esperar um await res.json e vai setar essa informação em setData, tendo ela aqui e exportando ela para fora, né, do nosso componente. Isso eu já expliquei na aula passada, mas só para a gente recapitular aí. Beleza. Catch, ele recebe um parâmetro. Esse parâmetro é um parâmetro de tipo genérico. Então, o que a gente vai fazer aqui é setar ele para error. E esse set error, a gente precisa, ele não vai aceitar, porque o tipo aqui ele é genérico, é um tipo unknown, né? Então, desconhecido. Então, o que a gente faz aqui? Um cast para a gente aceitar o error. E o finally, indicando que o loading já não está mais acontecendo. Essa ferramenta, esse fetch, ele já terminou de rodar, né? O finally, ele é a última coisa, é o último bloco que vai ser executado. Então, ele vai setar aí o loading como false. Com isso, a gente já tem o nosso primeiro hook customizado, utilizando aí o useEffect para fazer o fetch da mesma forma que a gente estava fazendo, só que agora expondo esse objeto com data loading e error. Aqui seria legal, acho que seria melhor para a gente se a gente criasse um componente, e esse componente vai ficar dentro de componentes, claro, e ele vai ser o posts, tsx. Opa, posts. Beleza, aqui em posts a gente quer o valor de data, a gente vai utilizar também o valor de loading e valor de error, então a gente cria essas variáveis aqui dentro do nosso componente. useFetch. Beleza? O useFetch está reclamando aqui que ele queria ter uma URL. Então a gente vai passar a URL para ele. Beleza, a gente tem esses estados agora nesse componente posts. Então a gente pode criar aqui guards, né? Guardiões aqui para a gente não seguir com a execução esperada. Esses guards vão considerar o loading. Então, se loading for igual a true, return
um H1. Um H1 que vai com a palavra carregando. 3 pontinhos. A gente vai criar outra guarda aqui e essa guarda dessa vez com um erro. A gente pode até mostrar, nesse caso, como a gente está desenvolvendo, então acho que não tem tanto problema a gente mostrar a mensagem de erro na própria aplicação. Bonito aqui, nosso componente, a gente já pode tirar aqui de URL de app, deixando apenas o nosso componente posts. A gente pode remover também os hooks que não estão sendo utilizados. Boa. O que falta salvar aqui? O nosso use fetch. Vamos ver se está funcionando. Funcionando. Vocês viram que apareceu rapidinho aqui um H1 bem grandão carregando, né? Ó, bem rapidinho. Mas se a gente tivesse fazendo talvez um post, vamos fazer uma chamada aqui removendo o slice. Se bem que aqui eu acho que também vai ser rápido do mesmo jeito. Ah lá, rapidão, ele é muito rápido. Não interfere isso em nada. Eu estou viajando, porque na verdade o data uma vez que a gente mostra ele com slice ou sem slice, a gente já tem ele, a gente já fez a chamada e essa demora é mais para chamada mesmo. Bom, vamos continuar aqui com o nosso slice. Bom, essa foi a aula 2. Não, na verdade, desculpe o engano aí. Na verdade, o intuito dessa aula ainda não foi alcançado, né? Porque a gente quer obter aí o nosso cache, né? O nosso singleton. Vamos fazer o seguinte, para essa aula não ficar muito grande, essa aula já está com alguns minutinhos. Vamos deixar uma aula 0.5 aqui, só para a gente desacoplar essa funcionalidade de posts, de funcionalidade de get aqui, usando aí um hook customizado. Vou deixar isso na descrição e no título do vídeo também para não enganar ninguém. O único enganado aqui serei eu. Obrigado por assistir. Se você puder dar um like, se você gostou, dá um like. Se você não gostou, deixa um comentário falando: ó, você errou ali, você errou aqui. Mas muito obrigado, mesmo se você não gostou, mesmo se você for deixar um comentário negativo, eu agradeço por ter assistido o vídeo e principalmente se você assistiu até o final. Obrigado e até mais. A próxima aula a gente vai lidar com cache, criar aqui o nosso cache para a gente não precisar ficar fazendo essa chamada toda vez.